Aí. Capítulo 17. Isaías, capítulo 17. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia, o país ficará parecido com um campo depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia, as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes ídolos, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram seu Deus, que os salvou, e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos. Mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol, metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Glória a Deus. Olha aí então. Damasco, que era e ainda é a capital da Síria. A Síria, junto com Efraim, que é Israel, né, seria totalmente destruída por causa do ataque contra Judá e Jerusalém. A Síria foi invadida pela Assíria em 732 a.C., ocasião em que a parte norte de Israel foi tomada. Em 721 a.C., Israel foi completamente derrotada e levada para o cativeiro.
exceto um pequeno grupo remanescente que de todo o coração permaneceu fiel a Deus e afastou-se de toda a idolatria. Ambas as nações serão completamente arruinadas. Do 6 ao 8, um pequeno povo, bem poucos mesmos, que foram fiéis a Deus, se afastando da idolatria, foram protegidos. Do 9 ao 11, a perda de parte de suas terras não fez Israel se voltar a Deus em 732 a.C. e por isso foram completamente arruinados em 721 a.C. Uma pequena perda como aviso antes da destruição definitiva, outra característica de Deus. Então a gente observa que Deus usa todos os meios para trazer o alerta, para avisar, porém as pessoas são extremamente teimosas, perderam parte da terra, coisinha pouca, só para se despertar. Se despertaram? Não. Ah, não despertaram? Então vão perder tudo, vai sobrar bem pouquinho. Outra característica que Deus costuma, em muitos casos, utilizar: avisos prévios do que vai acontecer. Né? Tivemos aí, por exemplo, no mundo, a questão da Covid, matou aí uma pequena quantidade, aqui no Brasil foi 600 mil. Eu falo pequena quantidade perto do que vai acontecer. Essas pessoas entenderam, construíram uma das maiores idolatrias do Brasil e não sei se até do mundo, que é o Cristo aí de Candanha, trouxeram essa porcaria aqui para o Estado, com todo respeito para quem acredita, mas eu tenho o direito de acreditar que é uma porcaria. Pegasse essa dinheirama toda e construísse de hospital, então. Em vez de construir aquele monumento que não vai fazer porcaria nenhuma por ninguém, provocam a Deus. Fizeram o carnaval, homenagem ao Exu. Uma ala inteira se incorporando ao longo de todo o desfile. Pessoas representando, por exemplo, a pombagira ao longo de todo o desfile. E adivinha qual escola foi campeã? Pura coincidência, né? Olha que várias vezes eu comentei, eu acredito, é opinião minha, que devido a questões numéricas esse ano não vai acabar tudo tranquilo. Tomara que eu erre bastante, né? Mas é um número, 3 número 2 iguais, somando dá 6. Biblicamente, para quem estuda muito a Bíblia, sabe que a questão numérica tem muito significado, muito. A Bíblia inteira segue essas questões à risca. Ou seja, aí, depois de tudo que aconteceu, aí o povo vai e provoca Deus. Não há justiça no Brasil mais. É injustiça de tudo que é lado. Tudo aquilo que a gente está aqui estudando, que o povo no passado errou, nós já fizemos, eu acredito, até em mais quantidade. Mas vamos embora. Diz o texto que vai sobrar algumas azeitonas. Que querendo o nosso Deus, nós venhamos ser estas, que vão sobrar, até porque ele disse que os dele ele ia guardar, para ver a situação, para ver o quão grave é o que eles estão fazendo, quão sério é o que está acontecendo. A adoração a entidades sem medida. Estamos vendo que esse foi um dos erros graves que eles cometeram. E ainda fala aqui, que a Síria será eternamente um monturo. Como é que está a Síria hoje? Mudou? Ele falou que ia ser assim. Nem precisava ler nas cartas, como muitos acreditam.
como que ia ser o futuro da Síria. Não, é só abrir a carta de Isaías. Vai ser um eterno monturo. Tu quer orar pela Síria? Fica à vontade. Não vai mudar nada. Se você vai e conhece um pouco mais da realidade, menos de 5% do povo da Síria acredita em Jesus. Se eu não me engano, é 2,5%. O povo de lá não acredita em Jesus e não acredita no Deus que a gente serve. Cada um acredita naquilo que quer. Por vezes dão o mesmo nome, Alá e sei lá das quantas. Não é o mesmo. O meu Deus não manda matar ninguém. Cada um serve o Deus que quer. Então observa que é importante a gente conhecer Deus para que a gente não venha achar que Ele é o cara bonzinho, que a gente vai errar, fazer bobagem a vida toda, destruir, causar danos de tudo que é jeito. Ele vai nos perdoar, vamos tudo para o céu, viver feliz para sempre. Amado, isso aí é final de filme da Disney. Não é Bíblia. Tudo que tu faz vai trazer consequência. E isso vai se amontoando sobre a tua cabeça, até o ponto que quando tu ultrapassa o limite que Deus declara, aí a conversa muda. Então toma cuidado com isso. Até para quê? Se isso acontece com pessoas próximas a nós, como eu já citei o caso das noras de Noé, se coloca no lugar delas. A família delas inteira morreu pelas mãos do Deus que elas serviam. Se coloca no lugar delas. Não sobrou nenhum da família delas. Nenhum. Todos caíram. E elas têm que continuar amando e servindo a esse Deus. Se coloca no lugar delas. Aí tu imagina, Deus mata toda a tua família e ainda te coloca dentro de uma arca por mais de 1 ano. Se tu não enlouquecer, tu é muito ajuizado. Não tem nada para se distrair. É dar comida para bicho, limpar literalmente bosta de bicho e pensar na vida. Que vida! Domingo eu vou ir passar o dia das mães com a mãe. Que mãe? Eu vou ir visitar os meus irmãos. Que irmãos? Eu vou levar um presente para os meus sobrinhos. Que sobrinho? Não sobrou ninguém. Ninguém. E aí tu vai ficar bravo com esse Deus que é para morrer junto? Então veja o extremo, são situações, nós estamos tratando aqui situações extremas, ou seja, quando a paciência de Deus termina, quando o ser humano ultrapassa o limite que ele estabeleceu. Estamos aqui aprendendo a saber lidar nestas situações extremas, que tudo indica que nós vamos viver estes momentos. Tudo indica que isso vai acontecer na nossa geração. Aquilo que a Bíblia tem falado, aquilo que os estudos que a gente faz têm apontado, aquilo que os anjos têm insistentemente falado e alertado, provavelmente nós vamos ter que viver esse tipo de situação. Como ser humano, eu digo, tomara que isso aconteça daqui 500 mil anos. Porque daí eu já não estou aqui mais e não vou estar vendo. Agora, quem manda é o homem lá em cima, não é eu. As noras de Noé não puderam clamar, Deus, salva meu sobrinho, salva meu tio, salva minha tia. O que Deus disse? Não. Ponto final. Não interessa se vai ficar brabo, triste, magoado, emburrado? Não, ponto final. A única questão que está em jogo é, tu vai morrer junto ou ficar vivo? É isso que está em jogo. Os outros já receberam a sua sentença. Então, é difícil? Eu nem imagino como isso seja. Nem faço ideia como isso seja. Nós nunca vivemos momento como isso, nem
em momentos perto. Vivemos agora a Covid e dos nossos parentes, amigos e familiares próximos, ninguém foi atingido por isso. Ninguém. Todo mundo está aí andando e vivo. Mas é algo que, se acontecer, de que lado a gente vai ficar? Vai brigar com Deus? Para quê? Para ser expulso da arca também? Olha, eu não consigo nadar um ano seguido. Se alguém aqui é tão bom de braço assim, boa sorte, né? Mas enfim, então temos que nos preparar para essas coisas. Nosso coração tem que estar firme em Deus e não naquilo que a gente tem. Deus é justo em tudo aquilo que Ele faz. Do 12 ao 14, pode se referir à ocasião que o anjo do Senhor matou 185 mil assírios. 17 do 12 ao 14, olha só. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e dos rugidos das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça, já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Provavelmente faz referência lá a Isaías 37, do 35 ao 36. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Aí pensa, dá para desafiar um Deus desse? Dá para desafiar um Deus desse? Amado, não foca as tuas energias em combater os teus inimigos. Entrega eles nas mãos de Deus. E toca a tua vida, prega, ensina, evangeliza, de todas as formas que tu puder. Os meus inimigos estão nas mãos de Deus. Deus manda um anjo só lá e acaba com essa baderna rapidinho. É só que tem o tempo e a hora e momento para isso. Nosso foco não é ficar dando explicação. Eu digo, o cristão, por vezes, ele perde muito tempo querendo se explicar. Por onde passa, eu já digo, eu tenho um monte de defeito. Provavelmente tenho mais defeito que tu. A diferença é que provavelmente eu tenho um pouco mais de conhecimento que você. Ou seja, então nós temos que ser conscientes. Nós estamos aqui para aprender não a servir o bispo Leandro. Não, se a gente fizer isso, ainda nós estamos tudo no caminho errado. Nós estamos aqui para aprender a servir a Deus, a entender este Deus nos momentos de paz, mas também entender como Ele age nos momentos de extremo, de extremismo, onde Ele não está preocupado se tu está orando pelo pai, pela mãe, pelo tio ou pela tia. O que tem que acontecer, acontece, goste ou não goste, ponto final. E por que eu digo que eu acredito que vai ser para a nossa geração todas essas desgraças? Porque diversas vezes, por exemplo, Deus já tinha falado para nós que muito em breve Ele iria soltar um dos anjos que estão lá presos. E o que está se falando é que este ano vai ser o ano do Exu, que foi por isso que eles fizeram esse desfile em sua homenagem. É por isso que lá em um dos carros aparece um globo com o Exu em cima, porque esse vai ser o ano dele. Aí tu começa a juntar todo esse quebra-cabeça. Não pode dar coisa boa. Aí tu pega essa questão numérica. Tu pega essa questão que eu até não conhecia, porque eu não estudo essas religiões de matriz africana.
Mas o que eles mesmos estão dizendo, que este é o ano do Exu. Junta um mais um. E aí compara como Deus agiu em outros momentos semelhantes, aonde o orgulho tomou conta, o verdadeiro evangelho praticamente sumiu, não há mais justiça na terra, idolatria ou os postes ídolos, que aqui fala, essas idolatria grande, né? Levantando em todos os montes, como estão fazendo. Já não chegava aquela porcaria do Rio de Janeiro, agora tem mais uma aqui Encantado. Respeito quem acredita, mas eu tenho o direito de não gostar. Enfim, então, e aí tu pega tudo o que aconteceu no passado nestes povos, e lembrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele não teve piedade lá no passado, por que ele iria ter agora? É só ultrapassar esta linha da paciência dele. E por que é importante a gente entender isso? Eu torno a repetir. Para que, se nós viermos a viver estes momentos, repito, eu, Leandro, digo, tomara que aconteça aqui uns 1000 anos. Mas se vier a acontecer, nós temos que estarmos preparados como as noras lá de Noé, a perder tudo e continuar firme, crendo em Deus. Porque a salvação é individual. Cada um escolhe se quer entrar nessa arca ou não quer entrar nela. Quer entrar na arca? É bem-vindo até chegar no limite. A hora que a paciência de Deus passar, ele lacra a porta, ninguém entra, ninguém sai. Fim de papo. Então nós precisamos conhecer esse Deus para não sermos pegos por esse Deus que pregam por aí, cheio de misericórdia, que perdoa sempre, que entende sempre. Sabe? Esse Deus que o católico mesmo adora servir, né? Porque ele faz um mundaréu de bobagem, chega lá no confessionário, eu acho que é esse o nome. Não sei o que é que eles fazem lá, porque eu nunca fui naquele negócio. Eu sei que eles saem de lá e tem que rezar não sei quantos Ave Maria e não sei quantos Pai Nosso. Eu sei que quando eu estava na escola uma vez, levaram a escola inteira para ir na igreja católica lá assistir a missa e se confessar para o padre. Eu dizia, aqui que eu vou lá, né? Eu assisti a missa, com todo o respeito todas as religiões, né? Muito bonito lá o sermão do padre, né? Agora, na hora de confessar, não. Eu me confesso lá no meu quarto para Deus e ponto final. Né? Enfim, mas cada um acredita naquilo que quer. Só que o que acontece no mundo é aí, ó, com cada vez mais gente morrendo de tantas doenças braba. Mas tinha um bom coração. Pois é, o filho pródigo também. E nem por isso deixou de padecer pelos seus erros.